Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Como vai você? Você que nos acompanha aí pelas redes sociais, que nos acompanha nessa parceria com a revista RPPS do Brasil, que agora está conosco aqui também no Sextou Previdenciário. Você deve estar estranhando, né? Hoje a coisa tá meio diferente. É que eu tô em casa mesmo, tô aqui em casa. Último final de semana das minhas férias no estado, né? Tirei 30 dias de férias no MTPrev para poder, como vocês acompanharam, andar aí falando um pouco de reforma pelo país e também resolver algumas coisas inerentes aí à advocacia, que a gente também atua, né? E aí aproveitando aqui para poder fazer essa gravação de hoje, poder falar para vocês aí sobre o Sextou. Hoje nós vamos falar sobre o outro tema que está dominando a previdência no país. A gente sabe que só se fala em reforma, mas nos últimos dias mais uma polêmica relacionada à previdência e que se aplica aos servidores públicos chegou, né, até vocês. Você deve ter visto aí, inclusive, no nosso título, né? Pensão por morte para amante. Essa matéria foi divulgada nacionalmente por quê? Porque o STF está julgando o recurso extraordinário 104.5273, onde ele está discutindo a possibilidade de divisão de pensão por morte. Veja só, o caso lá é o seguinte: são um ex-companheiro e uma ex-companheira de um servidor falecido, de um segurado do INSS falecido, que estão pleiteando a divisão da pensão por morte. E aí tá esse enfoque, né? O amante, a amante tem direito à pensão. Vamos deixar de lado aí essa questão social e vamos pensar e vamos discutir juridicamente. Juridicamente a gente precisa separar a matéria em que pese o direito ser o mesmo para companheiros e para cônjuges, né? A legislação previdenciária de todos os regimes próprios diz que o cônjuge e o companheiro fazem jus à pensão por morte. Mas os conceitos jurídicos de companheirismo e de união estável, né, e de casamento são diferentes, né, e as exigências também. Lá no Código Civil, você vai encontrar, dentre os deveres dos cônjuges, né, de quem casa, a fidelidade recíproca. Esse dever, ele não existe no âmbito da união estável. Inclusive, o mesmo Código Civil traz isso expressamente, à medida que ele elenca quais são os deveres que os conviventes, os companheiros, precisam ter, ou melhor, precisam cumprir durante a união estável. E aí gera essa situação. O que parece novo não é tão novo. A jurisprudência no país inteiro hoje vem autorizando que duas companheiras, dois companheiros, dividam pensão por morte de falecido, justamente por entender que ambos preenchem o conceito de união estável ante a inexistência dessa vedação. O que já não acontece no casamento, né? No casamento, só o cônjuge, né, tem direito a essa pensão. Por quê? Porque o próprio STF tem jurisprudência dizendo que, no caso de existir uma outra relação, ainda que seja uma união estável, e juridicamente ela não é uma união estável, em sede de tive que cortar aqui em sede de casamento, né? O que acontece é que os companheiros, por não ter esse dever, como eu disse, podem ter, e no casamento não. E o STF, também como eu dizia, ele vem e fala que quando se trata de casamento e existe outra relação, ela está ou ela é classificada juridicamente como concubinato, né? E o concubinato, nos termos ou no entendimento do próprio STF, é vedado pela nossa lei, tá? Porque você não se admite qualquer outra relação afetiva de casamento, de união estável, na constância de casamento. Ah, mas Bruno, e como é que fica aquele que se separou de fato? Aquele que se separou de fato não precisa se preocupar, porque hoje o novo conceito de união estável também diz que o separado de fato pode constituir união estável, ou seja, você casou, não se separou judicialmente, nem se divorciou, mas acabou o casamento, né? Você está no estado de separação de fato e você pode sim constituir nova união estável. Então essa é a grande diferença. Sei que é um pouco complicado, né? Mas tecnicamente, para o direito previdenciário,
a existência de mais de uma união estável autoriza, sim, pelo menos autoriza até hoje, e é nesse sentido que o Supremo tem encaminhado, autoriza até hoje a concessão e divisão de pensões entre essas pessoas. Já a existência de casamento, né, ativo, vamos falar assim, casamento que está ali na sua plenitude, não permite a existência de outras relações afetivas. Portanto, só quem teria direito à pensão por morte seria o cônjuge, né? E não essas outras relações, o que o STF chama de concubinato, tá bom? É importante a gente esclarecer isso, porque, como eu disse, acontece nos regimes próprios, os regimes próprios enfrentam isso no dia a dia, e os servidores também têm essas situações na sua realidade fática. Vamos acompanhar esse julgamento aí, como a gente está acompanhando a reforma da Previdência, para ver se o STF vai manter o posicionamento que até então ele tinha, ou se ele vai rever. Como eu disse, por enquanto, ele caminha no mesmo sentido de entender que é possível que mais de uma união estável ou mais de um companheiro possam dividir pensões entre si, tá bom? Fico esperando vocês, encaminhem o seu questionamento ou pra gente nas redes sociais aqui, YouTube, Instagram, Facebook, ou diretamente para nossa parceira aí, a revista RPPS do Brasil, pra gente poder estar respondendo para vocês no nosso Sextou Previdenciário. E se você gostou, curte o nosso Facebook, né? Nos siga no Instagram e também se inscreva lá no nosso canal, né? Dá um like lá nesse vídeo e encaminha principalmente para os seus amigos aí, para que eles também possam estar discutindo os aspectos relacionados à Previdência do Servidor. Um abraço e até a próxima.